uma semana tumultuada, como a semana que nós tivemos, né? A outra semana, infelizmente, a internet caiu, deu uma série de problemas e nós pedimos muitas desculpas. A gente não pôde entrar, né? Foi uma pena. Hoje estamos aqui novamente, todos nós aqui conservadores, né? No Clube do Livro e estudando o Manifesto Conservador. Deixa eu mostrar aqui, quero mostrar a capa dele, né? Porque eu mandei imprimir, né? Eu gosto de ler, porque eu gosto de fazer um monte de anotações. Manifesto Conservador, segundo o nosso querido Alessandro, né? Doutor Alessandro Loyola. Alguma coisa aconteceu, ele ainda não entrou. Eu espero que ele entre na nossa live hoje, mas ainda não entrou. Mas nós temos hoje um convidado que é mais do que ilustre, né? E é uma pessoa muito querida nossa, já esteve conosco em outras lives, o professor e pastor Eginaldo Hélio, né? E nós esperamos terminar o nosso estudo. Nós temos 2 pilares, né, que faltaram para nós concluirmos o estudo. Segundo o Loyola, né, o pilar do mercado livre e o pilar da religião. E depois nós vamos fazer cada um vai falar um pouquinho do que realmente achou do manifesto conservador, segundo o doutor Alessandro Loyola. Para nós é uma alegria muito grande poder ter estudado esse manifesto super prático. O doutor Loyola foi muito feliz, a forma como ele colocou, bastante didática, então, e resumida. Então, para quem está começando, né, quem quer começar no conservadorismo, super bacana, né, bem prático, vai entender muita coisa. E para quem já está na estrada há alguns anos, né, professor Eginaldo, também vai dar uma ajuda, uma boa ajuda, né, para uma palestra e tudo mais. Muito bem. Eu vou começar, então, com o professor e pastor Eginaldo. Eu gostaria de saber dele qual foi as impressões, né, que ele teve desses 2 pilares. Depois nós vamos comentar do livro todo, né? Mas começando com o pilar do livre mercado. Então, o senhor, lendo esse pilar, né, da forma como o Loyola colocou, como o senhor viu esse pilar do conservadorismo? Eu falo assim, primeiro falar um pouquinho geral, assim, acho que também ele foi muito feliz. Aliás, primeiro, boa noite a todos, né? Desculpa, a gente entra assim, a gente está conversando, boa noite a todos. Pois é, eu também esqueci de dar boa noite para todos. Boa noite, Daniele, Guilherme, Claire e os demais aí que estarão nos acompanhando. Muito feliz de ter vocês aqui. Feliz de estar mais uma vez, né? Também semana passada tentei, mas semana passada foi um caos aí geral, né? Um transtorno, né? Mas graças a Deus estamos aqui. E eu, inclusive, divulguei bastante esse material, porque é o que a gente precisa, às vezes coisas curtas, coisas objetivas, coisas diretas. Então, eu acho que foi muito legal, porque ele vai direto em todos os pontos, nos pontos principais, está aqui, né? Vale a pena mesmo divulgar. A gente sabe que nem todas as pessoas têm, às vezes, tempo ou até habilidade para se aprofundar nos pontos. Mas se você já tem uma ideia geral, isso né? Isso é muito bom. Então, falando aqui dessa questão do livre mercado, a gente que vive num livre mercado, a gente que vive nesse sistema, a gente não consegue nem conceber como algo pode funcionar de uma maneira diferente, né? Pois é. Eu, só assim para falar, não é fazendo a publicidade, não, mas já fazendo,
Eu consegui terminar o meu segundo livro agora, que é o Dragão Vermelho. Meu segundo livro nós estamos ansiosos, professor. E eu consegui, a semana já mandei lá para fazer a diagramação, falta agora o prefácio, estou aguardando. Mas a gente fica olhando assim, e claro que para fazer ele você começa a estudar, às vezes eu fico pensando, é óbvio, gente, que essa falta do livre mercado, ele jamais vai dar certo, jamais. Né? Não é por uma... eu sempre penso naquela frase do Marx, que ele fala assim, que os filósofos antes de mim, eles queriam compreender o mundo, nós queremos transformá-lo. Quando você ouve assim a frase primeiro, parece uma coisa maravilhosa, transformar o mundo. Não. Como é que você não entende como funciona uma coisa e você quer transformar, né? Na verdade, você tem que entender como... mas, no fundo disso, a gente tem muita distorção, né? Então, assim, a ideia é qual é a natureza de algo e, a partir dessa natureza, eu vou conduzir as coisas. Então, como é que funciona a economia? Como é que funciona o mercado? E aí, durante esse tempo, esse mês, eu li um livro que faz tempo que eu queria ler, que é A História Concisa da Revolução Russa, do Richard Piper. E, assim, você fica olhando as ideias dele, uma das ideias que eles tinham, eles queriam acabar com a lei da oferta e da procura. Que né? coisa, meu Deus. É a mesma coisa assim, eu quero acabar com a lei da gravidade. A pessoa tem um devaneio assim tão grande. Eu falo assim, quanto mais você vai lendo e vai aprendendo, você fica assim, a pessoa tem um devaneio tão grande que a pessoa quer acabar com a lei da gravidade, porque eu não concordo com ela. E eles tentaram acabar com a lei da oferta e da procura. Eles tentaram, gente, na Rússia, eles disseram assim, não, nós vamos criar uma economia sem dinheiro. Eles fizeram para acabar sem dinheiro. Resultado, daqui a pouco a coisa ficou tão ruim, a coisa virou uma catástrofe, e eles tiveram que voltar tudo atrás e esquecer todas aquelas ideias doidas para poder fazer as coisas. Então, você começa a ver assim que o livre mercado, esse sim é uma percepção da melhor forma de você lidar com as questões econômicas, sem sombra de dúvida, né? E um segundo ponto assim que eu queria também comentar, a gente tem que chamar atenção, é a questão do que aconteceu na China. Né? A questão do que aconteceu na China. Porque na China, digamos assim, eles realmente acabaram com uma suposta economia socialista, porque nunca vai funcionar, e eles abriram asas para o livre mercado. Né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo desde a década de 70, e eu lembro de uma frase do Deng Xiaoping, né, que com ele começa a abertura, e ele fala assim, ele diz assim, que eles descobriram que para que muitas pessoas pudessem andar de carro popular na China, algumas pessoas na China teriam que andar de Ferrari. O que ele quer dizer assim, nós temos que ter milionários se a gente quer ter prosperidade para o povo em geral. Era essa a ideia, né? E aí, assim, há muitas ideias erradas formadas, por exemplo, a mentalidade socialista é assim, se alguém está rico, alguém ficou pobre por causa dele. O que geralmente é o contrário, porque alguém ficou rico, outras pessoas também desfrutaram de riquezas também. Porque alguém ficou muito rico, outras pessoas foram beneficiadas por tabela, né? Foram beneficiadas por tabela. Então, há uma série digamos assim, de clichês, de pensamentos que acabam sendo desenvolvidos na economia que não passa de uma grande ilusão. E a gente percebe assim que o livre mercado como algo assim essencial para qualquer economia, né? Eu estou como eu falo assim, eu estou com 3 venezuelanos embora, né? Em casa, né? Uma já foi embora, a outra vai semana que vem, a outra vai da outra semana. Olha! E assim, é quando você começa a olhar como era feito, deixa eu só tirar meu coisa que está não fazendo bem. Quando você começa a olhar o pensamento, a forma como eles viam a coisa, querendo controlar o mercado, né? Querendo controlar o mercado, você percebe os grandes problemas. Vou dar um outro exemplo aqui, porque agora a gente está já numa pegada de privatização, né?
Não sei se alguém aqui trabalha no Correio, já trabalhou, conhece alguém que trabalhou, mas pelo amor de Deus. Não, eu não. Eu fico olhando assim o Correio, porque eu dependo muito de Correio, eu falo assim, gente, eu falo assim, como é que pode uma empresa sem concorrência, era para ter o pleno lucro, gente, mas não tem. Nossa, Agora hoje, o que está surgindo? Hoje estão surgindo transportadoras que muitas vezes estão fazendo um trabalho que seria do Correio. E hoje, se eu mandar alguma coisa, eu faço a pesquisa, eu fico espantado, porque eles conseguem levar as encomendas mais barato, mais rápido, com melhor qualidade. Aí, assim, não tem como você falar contra o livre mercado. A gente percebe assim, que assim, economia socialista, gente, nem existe, porque isso é uma ilusão, isso aí é um negócio que não existe. é um devaneio É um mesmo. devaneio, gente. Eles querem tabelar preço, estabelecer preço, quem vai comprar o quê, quanto vai comprar. A gente viu uma amostra aí, que era outro absurdo, né? A gente viu aí na época mais tensa do Covid, que tinha coisa no mercado que não podia vender, puseram faixa lá, você não pode Meu comprar. absurdo, meu Eu absurdo. fico olhando, meu Deus, o que isso está beneficiando qualquer coisa? Né? O que está beneficiando qualquer coisa? O que vai se ganhar com isso? Então, assim, inclusive o professor coloca lá a pesquisa mostrando que quanto mais liberdade de mercado, mais a qualidade de vida ela sobe. Então, gente, Claro. é óbvio isso é uma coisa assim óbvia. Que qualquer acho que pessoa que lute contra essa liberdade de mercado vai cair, é tolo. Né? E a gente vê assim o que aconteceu, o que aconteceu na Venezuela, a gente ouve lá, eu ouço muita história, muita coisa, porque é um exemplo aqui do lado, é um exemplo muito recente de chegar ao ponto de você não ter nada nas prateleiras, e provavelmente, infelizmente, nossa amiga argentina aqui está indo para o mesmo caminho, né? Que tristeza, né? Quem conheceu a Argentina na década de 70, 80, 90, essas 3 décadas eu fui para lá e ver o que está sendo feito com ela hoje é um crime. Só para encerrar minha fala aqui nesse ponto, eu tenho um grupo chamado Central Antimarxismo no Facebook, né? E eu vou colocando várias coisas lá, mas tem frases que eu vou preparando e vou colocando. E aí eu falo assim, né, que o socialismo ele começa protestando contra a pobreza de uns. Porque tem esses pobres aqui. Esses pobres. Daqui a pouco, ele já está provocando a pobreza de todos, que agora todo mundo ficou pobre. Então no controle que ele quer criar. E assim, a gente pensar, a liberdade econômica, gente, é uma marca da liberdade geral. Né? Onde há liberdade econômica, você tem mais tendência a ter outras liberdades. Deixa eu falar aqui, porque vocês dão liberdade para falar, eu falo, né? Mas esse ano eu estava lendo um livro maravilhoso, chama-se O Regresso de Deus. É um livro que ele fala o seguinte, que os pensadores antigos, principalmente do século XIX, eles falavam que a religião ia acabar. Eles pregam muito contra a religião, tal. Só que o que aconteceu foi o contrário. A religião aumentou. E eles vão focar, principalmente, os autores, no crescimento do cristianismo evangélico. Veja bem, o autor é um católico e um ateu, mas eles vão falar do crescimento evangélico. E ele coloca uma declaração, se eu não me engano, do ministro da economia chinesa, né? E ele é um cristão. E ele foi nos Estados Unidos e ele vai defender, né, o livre mercado e vai defender, inclusive, a liberdade de religião. Ele fala, onde tem liberdade de religião, tem mais prosperidade. Essa é a visão dele lá. Então, já para pegar o gancho para o próximo ponto aí. Mas deixa eu parar de falar, que o outro quer falar. Claire, o seu áudio. Tá sem áudio, Claire. Não sei se você chegou a fechar. Eu fechei porque eu estava ouvindo um ruído, eu falei, será que é o meu computador, né? Então, por isso. Mas fique à vontade, professora Ignaldo. É ótimo ouvi-la. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Dani. Dani, o que é que você entendeu, o que você viu desse pilar do livre mercado
do Manifesto Conservador Brasileiro, que eu também achei, como professora, eu achei fantástico, super resumido, muito claro, muito bom, né? Vamos lá, Dani, a palavra está com você. Bom, quando fala em livre mercado, o comunista sai pela janela, né? Sai correndo. Essa palavra é proibida, aquela palavrinha assim, sabe? Tem a tarjetinha preta. Mas o professor Ignaldo, ele explanou bem essa questão do livre mercado. E se vocês não sabem, os internautas também podem estar pesquisando, porque a gente sempre aconselha a não acredite na gente, pesquise, né? Porque você vai chegar à conclusão por você mesmo. O índice de desenvolvimento humano nos países aonde o livre mercado ocorre é incrível. É incrível. A questão de saneamento, a questão da educação, a questão da cultura, a questão das divergências, as pessoas elas conversam e cada um tem o seu ponto de vista. E ali eles chegam a um senso comum. E é assim que surgiram as grandes invenções da humanidade. Lembra lá atrás, quando foi criada a prensa, a eletricidade, o automóvel, foi por discussões. Pessoas que tinham conhecimento, gabarito, se reuniam, ou cada um lia o artigo que o outro fazia e falava, nossa, mas se de repente a gente unir o polo inverso com o polo, o inverso com o verso, será que dá certo? E de repente surgia grandes invenções. Vocês podem ver que os Estados Unidos, ele é um dos países mais capitalistas do mundo. Quem sabe do universo, né? Se houver outros planetas do universo. E aonde que surgiram as maiores invenções? Não foi nos Estados Unidos? Então, o livre mercado ele não vem para fazer separação, não vem para colocar pessoas uma contra outras, pais contra filhos, pobres contra ricos, negros contra brancos. Não, eles vêm para unir, mas unir de que maneira? Aquilo que você plantar, isso você colhe, é o que a Bíblia diz. Então, para mim crescer e desenvolver, eu tenho que ter o quê? Estudo, sagacidade, estar sempre à frente do meu tempo, estar pesquisando, estar inovando. Isso faz com que eu cresça, isso faz com que eu tenha capital, que eu tenha ganho, que eu seja uma pessoa notável. Agora, se você vive num país comunista, me diz que vantagem que tem você estudar e conhecer, sendo que tudo ali é igual. Um médico ganha a mesma coisa que um faxineiro, um engenheiro ganha a mesma coisa que uma diarista. Me diz que vantagem tem de você desenvolver, de você crescer, de você fabricar, de você criar, sendo que tudo vai ficar para o Estado. E só quem está no poder, né, que vai usufruir dessas benesses, porque a própria sociedade, que seria a base da pirâmide, vai receber as migalhas sem receber. Então, o livre comércio ele vem para desmistificar tudo isso, vem para unir as pessoas, falarem assim, somos iguais de acordo com o meu conhecimento, com o patamar que eu estou, porque eu escolhi isso para mim, não foi ninguém que me impôs. Né? A gente já não está mais naquela era passada que mulheres não podiam estudar, que pessoas de certas cores não tinham direito à leitura. Não, nós já estamos num século onde as pessoas são polarizadas. Elas têm acesso, têm direito à educação, têm direito a aprender, têm direito de decidir se quer isso ou não. Isso está ficando ameaçado nos dias de hoje, né? Que a gente está vendo. Mas ainda assim nós podemos e temos o direito de lutar por elas. Então, o livre mercado nada mais é do que um pilar que nos dá liberdade de sermos quem nós quisermos. E vamos arcar com as responsabilidades das nossas escolhas. Aí eu passo a palavra. Muito bem, Dani. Vamos ver, então o Guilherme. Guilherme, na sua visão, né, lendo esse capítulo, vamos chamar de capítulo, né? O conceito de livre mercado, eu vou só ler esse pedacinho porque eu gostei demais da forma como o doutor Loyola colocou. O conceito de livre mercado inclui a liberdade
do indivíduo para alinhar sua força de trabalho aos seus sonhos, né? Exercendo seu livre-arbítrio dentro do Estado de Direito. Eu achei nossa, essa frase aqui fantástica, né? E eu passo esse gancho aqui para o Guilherme, né? Guilherme, realmente, esse pilar para mim foi assim, todos são, né? E sem dúvida, sem liberdade não se faz nada. Mas esse pilar aqui do livre mercado, eu achei assim fantástico, né? E o que você quer colocar, Guilherme, a sua visão, o que você leu, o que você pesquisou, né, a respeito? Eu gostaria de ouvir agora a sua colocação. Boa noite, Claire, Dani, professor, mais uma vez. Quando você disse esse trecho, Claire, que você se impressionou, né? Me vem a palavra metocracia na cabeça, né? E é justamente o que a esquerda mais luta contra, né? Porque essa questão da cota, essas questões das bolsas, tudo isso acaba destruindo a metocracia. Então, num Estado com mercado livre, isso iria de encontro, né? Isso combateria essa mentalidade esquerdista do modus operandi do Estado. Então, como bem destacou o professor e a Dani, a liberdade, ela viabiliza todos os pilares que nós lemos até hoje, inclusive o livre comércio. Então, sem a liberdade, não há livre comércio. Não existe livre comércio, por exemplo, em países comunistas. Em Cuba não existe livre comércio. Na China, por mais que eles tenham a economia capitalista e o sistema comunista, o sistema político comunista, ainda assim há muitas interferências do Estado nas empresas privadas, até porque não existe empresa privada. Todas as empresas são do Estado, teoricamente. Eles podem requerer uma empresa a qualquer momento e mandar prender todos os donos, por mais que eles sejam bilionários. E nós vimos vários bilionários chineses sumirem ao longo dos anos só pelo simples rumor deles serem contra o partido ou ter alguma crítica pontual. Então, isso não é livre mercado, por mais que a China hoje queira ser a maior economia do mundo e está em segundo lugar ainda, né? Então, cabe ao Estado garantir a possibilidade de se empreender, né? De abrir novas empresas, e não cabe ao Estado interferir, dificultar, impedir, mas possibilitar o cenário econômico e viabilizar você poder abrir a sua empresa, contratar e gerar emprego, né? E um trecho que me chamou bastante atenção nesse pilar foi a seguinte citação que o Loyola fala: ele, o Estado, não deve sufocar os cidadãos producentes, não deve encarar os empreendedores como inimigos. E foi exatamente esse modus operandi que operou, que foi instaurado no Brasil e no mundo durante a fraudemia. Os trabalhadores foram taxados e maltratados e completamente marginalizados, sendo que os criminosos, por exemplo, estavam sendo libertos, estavam sendo soltos. Então, é uma inversão do certo e o errado, né? Foi uma inversão total de valores, né? E é exatamente o que prega Marx. O Marx, ele pregava contra tudo que era eterno, né? O professor melhor, dá até um pouco de medo de citar Marx na frente do professor, porque o professor é um especialista. Mas Marx dizia isso, né? De querer destruir todas as verdades eternas. E a moral, a religião, tudo isso são verdades eternas, né? E é justamente o que foi tentado, destruído, pelo menos abalado, né? Durante a fraudemia de 2020 e até nesse ano também. E o engraçado é que os criminosos, ao contrário dos trabalhadores, são defendidos por ONGs, institutos, tratados internacionais, enquanto os trabalhadores, ao serem jogados no chão e algemados por estarem trabalhando, abrirem suas lojas, não havia nenhuma autoridade, senão o presidente da República e ministros, alguns ministros, né? Nós sabemos o ministro que não teve nenhuma crítica e que foi despedido por isso, mas não teve uma autoridade, uma ONG que condenou esses ataques, porque, infelizmente, existe no Brasil uma bandidolatria, né?
Então é isso, eu acho que a meritocracia ela deve ser conservada o máximo possível, e cabe nós, os conservadores, conservar aquilo que deu certo e que está dando certo. E aquilo que não deu, como bem diz a história, né? Todas as vezes que foi tentado colocar o sistema socialista e comunista nos países ao redor do globo, deu errado. Não só deu errado, mas como deu em morte, deu em miséria, deu em pobreza, deu em genocídio. Então, conservemos o que deu certo. Eu passo a palavra a Claire. Exatamente. Então, nós vemos que esse pilar do livre mercado mostra para o mundo todo que a qualidade de vida das pessoas nas quais você vê o livre mercado atuando com toda a sua força, essa qualidade de vida é fantástica. Ela proporciona ao cidadão uma qualidade de vida muito, mas muito superior aos países que se dizem, né, socialistas. Então, nós podemos ver a qualidade de vida nos Estados Unidos. Você vê em alguns países da Europa, né? E mesmo aqui no Brasil. Meu Deus, se nós compararmos a qualidade de vida hoje do Brasil com a Venezuela que era o país mais rico da década de 90, né? O senhor que teve aí, professor, 3 hóspedes venezuelanos, eu acho que eles passaram muita coisa, né, para o senhor. Então, o livre mercado, ele é primordial para o progresso da humanidade. Não há dúvida, né? E um conservador, ele sabe a responsabilidade que ele tem, né? Sobre esse livre mercado. O livre mercado tem as suas leis. A hora que alguma coisa sai fora, o próprio mercado, né, se adequa a essa circunstância. E parece até uma mágica, sabe? Mas é a melhor coisa que tem para o ser humano, é o livre mercado. Deixa eu só comentar aqui o Guilherme falando, eu lembrei de um meme que era muito comum nesse período, que era os policiais prendendo o comerciante, e aí tinha um grupo na esquina ali vendendo droga. Alguém fala assim, tem um grupo ali vendendo droga. Não, isso aí a gente não vai mexer, isso aí não tem problema. Muito então, triste, né? lamentável. Assim, era o que você disse, é doloroso, né? Foi uma coisa assim dolorosa para você entender. E quando assim, a preocupação do presidente justamente era que a situação não viesse prejudicar o livre mercado e prejudicar a economia, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Essa interferência. Eu assim, até confesso para vocês que em algum momento que eu sou muito mercadeiro, gosto de ir em mercado, né? Gosto de fazer compra. E aí, de repente, comecei a ver o preço das coisas aumentando muito, você fica até aborrecido. De repente, você para pensar que essa situação é no mundo inteiro. Que é óbvio que aquele impedimento, aquela prisão do livre mercado que ele sofreu, ia ter as suas consequências econômicas. Então, era óbvio que isso ia acontecer e, de fato, aconteceu. Deixa eu só ler a frase que até me tocou muito, assim, desse trecho, que ele fala assim, um conservador não vê a burguesia, a riqueza ou a prosperidade como vilã. A vilania está na preguiça, na falta de disciplina, nos objetivos medíocres, no caráter fraco, na dependência exagerada e na falta de fé quanto ao próprio potencial. Que coisa. Esse trecho é fantástico mesmo. Esse trecho. E nós, o senhor bem colocou, e eu coloco agora, né? O que resultou, né, dessa pandemia, que realmente o Dr. Loyola chama de fraudemia, né? O que é que resultou para o mundo inteiro? Nós estamos vendo a conta chegar, o desabastecimento na Inglaterra,
nos Estados Unidos tem países aí que estão apavorados, não é? Nós vamos ter uma crise de insumos de fertilizantes. E isso é fundamental O petróleo. para a agricultura. O petróleo subindo. Mas nós estamos vendo, a grande mídia não coloca, né? Não coloca, por exemplo, o problema que está ocorrendo no norte da China com apagões, não é? Então, a falta de energia que está acontecendo na China, ninguém comenta, está todo mundo quietinho. E a gente sabe que esses apagões vão ser assim terríveis para o futuro. Vão ser terríveis. Vão ter uma consequência muito ruim, muito nefasta, com certeza, com certeza. Então, quando o nosso presidente dizia nós temos que cuidar da saúde e da economia, ele estava muito sério, né? Então, sabe, professor, eu vejo que nós somos muitíssimos privilegiados, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Graças aos homens do agronegócio, eles não pararam. Eles não pararam, porque senão nós teríamos assim um desabastecimento assim terrível. Temos inflação, sem dúvida. A inflação chegou para o mundo inteiro. O pessoal, não, porque o gasto está alto, porque subiu. Gente, na Inglaterra o gás subiu 300%. Então, a conta chega, não é? A conta chega. É impressionante quando o ser humano não pensa, não usa realmente esse pedacinho aqui esse pedacinho aqui de ser humano que cuida, que realmente dirige todo esse corpo. É fantástico, né? Quando não se usa, quando ideologias como a socialista, a comunista querem impor algo terrível e não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não deu certo em lugar nenhum. A gente vê qual é a tragédia, mesmo numa situação de pandemia, como eles chamam, né? Mas, muito bem, vamos passar, então, para o outro pilar, não é? O tempo caminha, né? E hoje nós temos que dar uma apertadinha no tempo, que o professor hoje vai ter que sair, né? Então, o outro pilar, muito bem colocado também pelo Dr. Loyola, é o pilar da religião. E nisso, o professor Egnaldo pode falar à vontade, né, professor? Então, deixa eu comentar algumas coisas aqui. Também, eu até achei muito interessante, né, que a Clara até colocou assim para mim, que o autor ele não é necessariamente um cristão. Né? Uhum. Mas o que eu acho muito interessante é que hoje você vai encontrar os autores conservadores defendendo a religião, entendendo como a coisa funciona. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Theodor Dalrymple, que ele fala assim, eu me surpreendi porque eu li o livro dele e a forma como ele critica a sociedade é um cristão criticando os aspectos da sociedade. No final do livro, ele fala que ele não é cristão. Aí você até se assusta com aquilo, né? Em que ele explica que ele não é cristão, mas a visão dele é aquela. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, a pessoa, se pensar um pouco, vai ver que a religião tem um papel fundamental em diversos aspectos. Isso é o que torna uma sociedade sadia, né? Vou até contar aqui um momento meu, quando estava fazendo história, e aí tinha uma aula sobre cruzadas. Não sabia que alguém ia falar alguma coisa. E aí um aluno grita lá de trás assim, tá vendo? Ó, tem que acabar com a religião. Né? Que a religião dá isso aí, ó. Religião dá briga, dá guerra, né?
E aí eu falei assim, então a gente tem que acabar com o futebol também, né? Porque o futebol também dá guerra, dá corrupção. Muito bom, Mas muito o governo bom. também, que o governo também faz guerra, faz corrupção. Ô, não vamos apelar, não vamos apelar, não, né? E aí, depois que eu falei aquilo, a professora inclusive chamou para a gente fazer uma discussão sobre essa importância da religião. E a verdade, olha, entenda assim, se você for olhar a história como um todo, você for olhar o mundo como um todo, só nos últimos 200 anos é que se tentou criar uma civilização à parte da religião, né? Dos iluministas, então, você tem essa ideia digamos assim, da, da civilização secular, né? Da civilização secular, você entra nessa ideia. Porque, no geral, a religião sempre foi um aspecto muito integrante das comunidades e sempre, de alguma forma, pautou as coisas, né? E a grande questão é como que essa cultura secular, civilização secular, ela procurou fazer isso. E assim, ainda vou citar o mesmo livro, né, que é esse Regresso a Deus, que ele fala assim, como que a Europa lidou e como que os Estados Unidos lidaram com essa questão da religião. E quando você olha para os Estados Unidos, quando você olha para a Europa, o que a Europa fez? A Europa, ela sufocou a religião. Hoje é um negócio meio complicado lá. Você sabe que liberdade lá você não tem de modo nenhum, né? Uhum. O Estado, ele se põe sobre tudo. Ele se coloca sobre tudo. É uma coisa assim, muito complicada lá. E aí eles falam como que os Estados Unidos lidaram com a questão. E eles deram liberdade e colocaram isso na mão do indivíduo, né? Em vez de ser o Estado não tem responsabilidade com a religião. Você tem uma crença, você cuida da sua crença. E isso foi uma bênção para a igreja, porque a forma de cristianismo, digamos assim, de iniciativa própria, ela se expandiu pelo mundo e hoje o cristianismo evangélico é o grupo que mais cresce no mundo, né? Sem dúvida nenhuma, assim, mais do que islâmico, mais do que a população do mundo, o cristianismo evangélico ele cresce. Por quê? Porque se deu liberdade religiosa para que isso viesse a acontecer. E isso se trouxe caos para os Estados Unidos? Não. Isso trouxe algum prejuízo? Não. Isso, na verdade, trouxe uma prosperidade muito grande. Provavelmente foi aí que o ministro da Economia chinesa ele percebeu que a liberdade religiosa ela também produz outros tipos de liberdade, inclusive a econômica, né? Inclusive a econômica. Então, a coisa ela avança nesse sentido assim. Então, essa liberdade religiosa ela vai implicar em tudo mais. Hoje o que acontece? Hoje a gente está vivendo esse conflito, porque você tem um grupo que pega a questão do governo laico, e com o argumento do governo laico, ele quer impedir as pessoas que têm as suas opiniões, têm os seus valores, têm os seus sentimentos de se expressarem, né? E se a gente precisa urgentemente pensar em argumento, pensar em respostas, pensar em ações, porque esse pessoal vai trabalhando, né? Tem um exemplo assim que eu acho muito interessante, e eu comento muito, de num tribunal de justiça do trabalho, de algum lugar, não lembro onde foi, que veio uma ordem que todos os símbolos religiosos que tinha nesse tribunal tinham que ser retirados, porque o governo é laico, né? E aí a juíza, que era responsável por lá, ela falou assim, não, de forma alguma eu vou tirar qualquer símbolo religioso daqui. Ela falou assim, primeiro, porque é a nossa cultura, em primeiro lugar. Nós somos um país de origem cristã, não vejo razão para mexer na nossa cultura. Segundo, o que incomoda um símbolo religioso para uma pessoa que não acredita em religião? Nada, para você é um enfeite. Então, o que está te incomodando? Qualquer símbolo para você não tem nenhum significado. Ele falou, e terceiro, o governo laico está aí para proteger todas as religiões e não para proibi-las. O nosso papel é proteger. Então, eu não vou tirar nada daí. Então, você percebe assim que há um discurso secularizado, normalmente antiteísta, que ele vai procurando sufocar a liberdade religiosa. E a gente tem que saber trabalhar nisso aí. Eu lembro aqui no caso, até aqui de Sorocaba, que teve um grupo, uma época, que eles queriam tirar da entrada da cidade
tinha um monumento escrito assim, a Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. Então, eles entram com uma petição lá para tirar aquilo, porque o Estado é laico e não pode ter nada religioso ali. É óbvio que aí não é uma coisa tão fácil, porque aí você vai mexer com uma série de símbolos que tem em tudo quanto é lugar da cidade. Por exemplo, eu não sou maçom, não quero o negócio da maçonaria. Inclusive, professor, o Cristo Redentor vai ser retirado também? Isso, você vai retirar? Vai ser demolido, então. Então, você começa a olhar assim, que a mentalidade deles não tem nenhum fundamento, nenhuma questão. E eu falo, eu não sei o que aconteceu. Tinha um furo lá no monumento, apareceu. Não sei se alguém deu um tiro, se alguém quis fazer alguma coisa. Eu sei que ele apareceu com um buraco lá, e depois aquele monumento sumiu, e os crentes fizeram outro maior ainda, escrito lá, Sorocaba do Senhor Jesus. Maior ainda. E aí eu olho assim, eu tenho um texto chamado Homocracia Totalitária, tá? Mostrando o quê? Gente, que o movimento homossexual ele acaba pregando um totalitarismo. Por quê? Porque você tem que aceitar o pensamento de uma minoria, embora o pensamento dessa minoria ofenda você, né? Então entenda assim, você tem uma maioria que tem uma maioria da população do Brasil que tem uma determinada mentalidade, determinado pensamento. Mas eles têm que ficar sujeitos ao pensamento de uma minoria que normalmente o tenta impedir a ação dele e muitas vezes até ofender, né? Até ofender. Vou aqui citar, tem um professor que é muito meu amigo, que é o professor Jean-Marie Lambert, e ele tem um curso sobre ideologia de gênero muito bom, né? Está na internet, é gratuito, chama-se Por Falar em Preconceito de Gênero. E uma das aulas dele, se eu não me engano, não lembro se é 34 ou 37, ele fala da questão jurídica. E olha só, assim, para a gente pensar a questão da liberdade religiosa. Ele conta assim, que numa avenida, eu acho que era de Campo Grande ou Cuiabá, não lembro bem, ia ter uma marcha gay, né? E aí o pastor de uma igreja, o que ele fez? Ele pegou e colocou um outdoor na igreja dele com os versículos bíblicos que condenam aquilo, né? O que houve? Houve uma abertura de um processo, né, pelos movimentos homossexuais, e eles abriram o processo e obrigaram essa igreja a tirar a placa, né? E aí foi onde o professor ele vai discutir toda essa questão da liberdade religiosa. Por quê? Porque qual a alegação daquele grupo para tirar a placa? Porque eles se sentiram ofendidos. Aí fala assim, qual o outro lado da questão? Ué, eu também me senti ofendido com aquilo que vocês estão fazendo. Mas nem por isso, né, eu proibi vocês de fazê-lo. Agora, vocês se ofenderam e vocês me proíbem de praticar. Fala assim, qual é o problema? Já que vamos falar de liberdade de expressão, deles fazerem a marcha e eu expressar a minha opinião de que aquilo ali não é algo que eu concorde, né? Então você olha assim o que nós estamos vivendo hoje é gradualmente, né, de uma maneira bem devagar, a liberdade religiosa ela sofrendo cada vez mais restrições, porque aquela igreja não fez nada mais do que expressar a sua fé diante de algo que incomodava. Como também eles tinham toda a liberdade para caminhar lá. Mas toda a argumentação do professor foi dentro dessa questão da unilateralidade do julgamento. Ou seja, o juiz que julgou e julgou a favor do grupo homossexual, ele está olhando só um lado da questão, como se só tivesse um ofendido, como se só tivesse um incomodado, e não como se você tivesse duas comunidades diferentes, com conceitos e pensamentos antagônicos ali em conflito. Então, assim, desde que não houvesse uma agressão em nenhum dos dois, desde que não houvesse nenhuma depredação ou violência, você poderia ter deixado os dois, seria o mínimo que se poderia esperar. Mas a gente está vivendo gradativamente um silenciamento das liberdades religiosas. E não é só isso, não. Muito mais coisas vão acontecendo e vão sendo ali projetadas. E talvez o
o que mais aflige minha alma é você pensar que você tem uma maioria, porque os cristãos são maioria, né? Os cristãos são cidadãos majoritários da nação. Então, qual o problema de você estar num lugar onde há uma democracia, nessa democracia a maioria tem um tipo de pensamento e o defende, desde que ele não agrida e não vá contra a liberdade dos demais. Então, nós temos que pensar muito nessa questão. Eu fiz 2 lives, né? Aliás, uma até a Claire divulgou, falou bastante, né, Claire? E eu falei assim, eu ainda acho que a primeira, que era o número 25, né? Programa Missão Atenas número 25, que tem algumas coisas lá, confesso, que eu olho assim e falo, meu Deus, para onde nós estamos caminhando? Porque você percebe uma cultura anticristã ali sendo formada. Ó, vou aqui falar um pouquinho, eu não lembro se eu citei nessa live aí, de um amigo meu, porque ele era assim próximo, ele se tornou o secretário de educação da cidade, tem mais coisas que ele falou. Mas ele era um músico assim, sabe, aquele músico mesmo formado, assim, muito capacitado. E aí tem uma determinada instituição de arte, não vou dizer qual é o nome, que fez um concurso de música. E ele foi dado no grupo dele. E ele só tirou o 3º lugar, por quê? Porque as músicas que eles cantaram eram músicas natalinas. Nossa. E chamaram ele e falaram assim para ele, olha, nós vamos permitir, mas você correu o risco de perder o seu cargo porque você inseriu elementos religiosos aí. Mas isso não é o pior. O pior é que a primeira e a segunda lugar, eles ganharam fazendo músicas de ponto de cultos afros, né? Eles usaram cultos... Ou seja, Natal não pode, culto afro pode. Pode. Então, assim, eu vou falar mais. Aí, essa instituição ela é ligada a partidos de esquerda. Quem comanda aí fala assim, ó, ele falou assim para mim, sua frase dele para mim, olha, nesse projeto tem muitos cristãos, mas a diretoria é tudo pessoas envolvidas em partidos de esquerda. Isso até é o partido e tudo mais, não convém, né? Mas para a gente entender a mentalidade que vai ocorrendo e que a gente tem que lutar contra, porque se tem algo que torna um país próspero é essa liberdade de crença, essa liberdade. Exato. Quando você começa a tolher, e olha, isso aí é muito geral, e a gente só reclamar não vale, a gente fazer mudar isso, né? Eu até aqui aproveitando que nós estamos em outubro, esse mês é o mês da Reforma Protestante. É algo que tem que ser falado. Exatamente. Nas escolas, nas faculdades. O pessoal traz dia das bruxas para cá, para que quem precisa mais bruxa aqui nesse lugar, né? O pessoal traz Halloween para cá. Vamos falar, então, a gente tem que falar da Reforma Protestante e colocar os valores ali, né? Mas é isso. Professor, o senhor me deu uma inspiração. O nosso próximo assunto será o globalismo e a Agenda 2030. Mas o senhor me deu uma ideia e eu já queria convidar o senhor. Na nossa próxima live, segunda-feira... Segunda é dia 18. Dia 18, né? Deixa eu ver, eu estou no dia 18. Que tal dia 25, aí nós teremos um pouco mais de tempo, nós falarmos sobre a reforma protestante? Eu acho excelente. O senhor participaria? Participaria. Olha, então eu acho que seria um assunto bastante interessante para a gente comentar. E na próxima semana, no dia 18, hoje a gente teve a pauta, né, do Dr. Loyola, nós não sabemos o assunto, e até eu acho que nós faríamos assim o final, né? O final mesmo, vamos ver se ele consegue também, mas se não, a gente coloca
a nossa concepção, né? De todo o livro. Então, e aí no dia 25, vamos já deixar marcado, professor? Vamos deixar marcado. Vamos falar sobre a reforma protestante. Eu acho bastante interessante. Com a participação de um católico. Isso, claro, vai ser bastante interessante. Não é? Beleza. Vai ser Tá muito ótimo. bom. Tá ótimo. E você também vai ter a oportunidade, né, de falar também. Olha, e você se prepare, Guilherme, para eu acho que a gente não é uma até briga. eu acho que a gente até deveria falar assim, até não só até fugir talvez só do aspecto religioso, mas olhar todo o aspecto educacional, todo o aspecto cultural, tudo aquilo que isso envolve. Né? Eu acho que isso é uma coisa... Seria. Então, eu deixaria para o senhor vai pensar, e o senhor vai me dar o título dessa nossa live. Tá bom. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais. Agora eu falei demais, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que ir já. Tá bom. Mas, muito obrigado e parabéns aí. E assim, eu quero ainda partilhar mais. Eu já partilhei quando eu recebi o livro que eu li, eu achei maravilhoso, até pela síntese ali, e já comecei a espalhar, já comecei a mandar. Então, eu já guardei na minha biblioteca digital aqui, de livros relacionados, para quando precisar, já pego e passo para alguém. Olha que maravilha, viu? Eu quero agradecer muito a sua participação, professor, e o senhor já fica convidado, então, para o dia 25. O senhor vai me dar o tema, ok? Que nós vamos falar sobre isso. E, então, o senhor fica à vontade, porque o senhor tem um compromisso agora. Em seguida, eu vou passar a palavra. Então, o senhor pode fazer as suas despedidas e depois eu passo para a Dani. Então, quero assim, incentivar, eu acho que essa ideia do conservadorismo sendo trazido agora para isso foi uma coisa muito positiva. Eu vou dizer por quê. Quando você critica todo esse marxismo cultural, toda essa marxização de tudo aí que a gente vai vivendo, e a crítica a crítica por crítica ela é válida, a gente vai mostrar os problemas econômicos, políticos, culturais e tudo mais que ela provoca, mas a primeira coisa que as pessoas elas perguntam é o que você vai pôr no lugar, né? Que pensamentos que você vai pôr no lugar? E o conservadorismo ele não é uma ideologia como é o marxismo, ou era o nazismo, ou qualquer outro tipo assim. Ele, na verdade, é um posicionamento. Né? O conservadorismo é um posicionamento. Até alguém citou muito bem, foi o Guilherme, porque essa ideia assim de a gente... Você já viu que o conservadorismo é isso? Você já viu que você controlar o mercado é ruim? Você já viu que dar liberdade ao mercado é bom? Você já aprendeu isso com a história. O que mais você quer ficar fazendo? Ficar teimando com uma coisa, né? Então, o conservadorismo, o que ele é? Não é que ele é contra mudanças, que isso é muito importante frisar. Ele é contra mudanças arbitrárias. Mudanças que... Porque as pessoas pensam que a palavra mudança ela é positiva, mas você pode mudar para pior, né? E o conservadorismo é justamente isso que o Guilherme falou, é conservar aquilo que deu certo, conservar aquilo que se mostrou mais positivo. Em um mundo cheio de problemas e de falhas e de falibilidade, você vai selecionando aquilo que funcionou e permanece. Liberdade religiosa foi melhor, liberdade de expressão é melhor, liberdade de mercado é melhor. Então, eu vou lidar com aquilo que é melhor, né? É isso que eu vou fazer. Então, acho que trazer essa ideia do conservadorismo num manifesto como esse, simples, rápido, direto, de se ler, é uma coisa muito boa, acho que a gente tem que divulgar mesmo. E parabéns vocês aí, parabéns Dani, parabéns Guilherme, Claire e todo mundo do movimento conservador que gastaram seu tempo para divulgar isso, né? Então, era isso que eu queria terminar falando. E até o próximo aí que a gente participar, tá bom? Até. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Deus um abraço abençoe, aí. viu? Um abraço. Igualmente. Um abraço, Guilherme, Dani.
Cléo, Tchau, tchau. Obrigada, você, viu? tchau. Nós continuamos mais um pouquinho aqui, né? Então, vamos lá. Dani, eu gostaria de que você fizesse as suas considerações finais, então, falando um pouquinho, né, rapidinho sobre essa parte da religião também. Depois, em seguida, eu falo bem rapidinho e aí eu vou passar para o Guilherme e o Guilherme vai fazer as considerações finais dele e falando, né, das nossas redes sociais. Dani, é com você. Bom, antes do ser humano existir, antes do planeta Terra existir, do universo existir, a religião, que é chamada Deus, porque a religião sem Deus não existe, já existia. Então, quem sou eu para dizer que ela não deve, ou que ela não pode, ou que ela não tem que estar na essência humana? Quem sou eu, né? Como diz o profeta, miserável homem e mulher que sou, quem vai tirar do corpo dessa morte? Somente Deus. Somente Ele pode nos dar esperança, somente Ele pode nos tornar verdadeiramente livres. E foi isso que Ele fez em toda a sua vida. Quando Cristo morreu na cruz, Ele ratificou: vocês são livres, ainda que seja para escolher o mal, ainda que seja para ir pelo caminho errado, mas vocês são livres. Então, quem somos nós para dizer não? Como a gente viu nessa live aqui, tudo livre dá certo, livre mercado, livre pensamento, livre pensões. Lembrando, mas tem consequências, quer sejam boas, quer sejam ruins. Aí cabe a você decidir o que é melhor. Então, assim, é incrível o que a liberdade nos faz, nos torna verdadeiramente libertos e livres. Então, desfrute, lute, né, para que possamos continuar nisso e que possamos fazer do nosso país um país 1000 vezes melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está ali para ser um exemplo. E a gente pode tornar o nosso país 1000 vezes melhor. Condições nós temos, capacidade também, só falta querer. Então, vamos trabalhar juntos. E para encerrar a minha fala, né, deste maravilhoso livro, que é o Conservadorismo, Manifesto Conservador Brasileiro, parabéns ao Alessandro Loyola por ter escrito, porque isso vai ficar para a eternidade, isso é muito bom. Gostaria, então, de encerrar a minha participação, né? Pequeno texto que eu fiz, dessa vez eu vou... É de sua autoria. Ah, que bom. O conservador procura jamais praticar mal. Pregamos a honestidade em qualquer forma de combate. Lutamos de forma a dar esperança àqueles que já não têm mais o que acreditar e muito menos quem os defenda. Nosso legado é e será defender a Deus, a nossa pátria e a família. Assim, as nossas ações serão eternas. Então, me despeço de vocês, pedindo para vocês compartilharem, seguirem a gente, nos apoiarem, nos ajudarem, porque todas essas coisas que eu disse é o que nós temos dentro do nosso coração, que é um coração conservador. Um beijo para vocês, até a próxima live. Muito bem, Dani, parabéns. Olha aí, já fazendo as suas frases, muito bem, né? Na próxima semana, nós não temos a certeza, né, se o doutor Loyola estará conosco, não temos certeza. Se ele puder estar conosco, nós faremos realmente aí um apanhado geral, né, de tudo que foi o manifesto. Mas eu queria citar uma parte que ele coloca aqui, nas minhas considerações finais, sobre esse magnífico livro, fantástico. Eu achei maravilhoso e eu tenho mandado para muitas pessoas. Ele diz assim: como pode ser percebido ao longo deste manifesto, né, Manifesto Conservador Brasileiro, segundo Alessandro Loyola, cada um dos 7 pilares do conservadorismo correlaciona-se a uma grandeza essencial,
para a construção de uma nação esplêndida. E eu penso no nosso país. Então, ele coloca, o que ele faz? Ele faz realmente uma relação. Então, a verdade correlaciona-se à justiça, e ele coloca em negrito, assim, numa caixa bem alta, né? A liberdade correlaciona-se, perdão, hein, à autonomia. Olha que maravilha. O patriotismo correlaciona-se à coragem. A democracia correlaciona-se à tolerância. A propriedade correlaciona-se, né, Guilherme, à meritocracia. E o livre mercado correlaciona-se a progresso. E, finalmente, o último pilar, né, que é a religião correlaciona-se à fraternidade. Então, sem religião, o ser humano, ele realmente não é humano, não é? Então, a religião faz parte mesmo. E se nós falássemos lá do comecinho, quando a gente fala de fazer um bolo, né? Todos esses ingredientes fazem parte desse bolo maravilhoso chamado conservadorismo, né? Que é com um recheio incrível. E nós queremos deixar aqui o nosso grande abraço ao doutor Alessandro Loyola. Futuramente nós queremos comentar outros livros dele. Então, se na próxima semana ele puder estar aqui conosco, tudo bem. Senão, nós vamos iniciar o assunto globalismo e a Agenda 2030. Agora eu passo as considerações. Antes, eu só queria falar um pouquinho. Eu recebi esse livro aqui, que eu achei fantástico, do movimento conservador. Eu vou ler só rapidinho. Esse livro foi escrito por Etienne de la Boétie, um jovem que faleceu com 32 anos, muito jovem, ele faleceu de tuberculose. Mas ele tinha formação em direito e foi fantástico. Então, veja só, ele foi órfão desde cedo, foi criado pelo tio e ainda jovem se formou, né, na Universidade de Orleans. Ele escreveu, nos breves 32 anos que ele viveu, ele exerceu uma carreira brilhante como juiz e diplomata. E tem mais algumas coisas a respeito dele. Mas o que eu acho assim, fantástico é o que se coloca no finalzinho, muito interessante. O livro chama Discursos sobre a Servidão Voluntária. E nós vamos depois comentar alguma coisa sobre esse livro. Esse livro olha, fininho, então rapidinho dá para você ler. Eu recomendo também. Bom, vamos lá. Guilherme, agora a sua palavra. Bom, tendo em vista... Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Tendo em vista que já estamos em 1 hora, eu vou ser bastante sucinto, né? A população brasileira, ela é majoritariamente conservadora, mesmo que ela não saiba. Mesmo que o indivíduo não saiba que ele é conservador, ele tem princípios conservadores, porque ele cresceu numa casa com princípios, né? Com ensinamentos, ele fez, às vezes, catequese, ou cresceu dentro de uma igreja. Então, mesmo que ele não saiba o que é conservadorismo, o que é comunismo, a maioria da população brasileira é conservadora, né? Uhum. E ainda mesmo que nós não tenhamos um partido que nos represente, ainda mesmo que nós não tenhamos um canal de televisão que não nos represente, mesmo que nós não tenhamos uma universidade que nos represente, mesmo que nós não tenhamos governos estaduais que nos represente, nós temos o pouco que está na internet, né? E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Então, é necessário que nós, conservadores, direitistas, cristãos, espalhemos a semente como esta, né? Como este vídeo. Então, caso você não seja inscrito neste canal, inscreva-se. Caso você não tenha ainda
a oportunidade de nos seguir nas nossas redes sociais, como no Instagram, Movimento.Conservador Campinas, ou Facebook, Movimento Conservador Campinas, ou o Twitter, que é o MC_Campinas. Siga, curta, compartilhe e faça a sua parte, né, nesse tabuleiro. Nós criamos o conteúdo e vocês espalhem o conteúdo. Assim todos nós nos ajudamos. E esse vídeo é mais do que educativo, né? Esse vídeo ele serve para despertar consciências que ainda estão adormecidas. Então, faça a sua parte e ajude a acordar outras consciências. Eu convido a todos a estarem presentes na próxima live e muito provavelmente nós falaremos sobre o globalismo, né? Então, não perca, é imperdível, né? Nós tentaremos falar sobre os 3 segmentos que estão em cursos no mundo, né? Os 3 movimentos totalitários que estão no mundo, que é o globalismo, o comunismo e o islamismo. Então, não perca mais esse quebra-cabeça de todo o contexto atual. Muito obrigado, até 8h30, no mesmo canal, até segunda que vem. Tchau, tchau, Dani, tchau, Claire. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, hein? Só clicar em parar.